A gente vai conversar com o deputado Hugo Leal, ele que é do PSB do Rio de Janeiro, da Frente Parlamentar, né? Presidente da Frente Parlamentar em defesa do trânsito seguro. Deputado Hugo Leal, prazer em tê-lo aqui conosco. Boa tarde, como vai? Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara e nosso programa Feijoada Completa, que tem feito muito sucesso. Muitas pessoas têm falado e parabéns, Edson, pelo trabalho e por levar informação às pessoas. Informação de forma descontraída, mas sempre importante através da conscientização. Pois é, a gente tenta derrubar um pouco a seriedade, mas tem que falar sério também, né, deputado? Senão, com certeza, porque tem assuntos que não tem jeito. Esse é um deles, né? Como eu costumo dizer, feijoada às vezes é meio pesado e tem hora que, infelizmente, a gente tem que pesar um pouquinho na pimenta para poder se tratar de assuntos um pouco mais pesados. Esse Maio Amarelo, né, deputado, essa campanha que está sendo feita, quer dizer, nós temos aí diversas questões que envolvem o trânsito no país. Na sua avaliação, do ponto de vista legal, do ponto de vista legislativo, o Código de Trânsito Brasileiro está completando aí 20 anos, né, para completar 20 anos o novo Código de Trânsito Brasileiro. Na sua avaliação, como é que a gente pode analisar a efetividade dessa lei, daquilo que já foi modificado, daquilo que precisa, na sua avaliação, ser modificado? Que avanços a gente já teve e o que a gente precisa ter? Bom, Edson, vamos por partes aí, que é só essa pergunta, acho que demandaria o programa inteiro, né? Pois é. Responder. Depois que eu fiz a pergunta que eu pensei nisso, mas tudo bem, agora vamos lá, né? Mas não, excelente. Isso é uma feijoada completa, então tem que ser completo. Vamos tentar. Tá certo. Olha só, primeiramente deixa eu explicar o que é o Maio Amarelo, mas você deve ter falado para os seus ouvintes, né? O Maio Amarelo não é só uma campanha, a gente chama-se movimento mundial. Por que é um movimento mundial? Por que movimento? Porque não é só de um período, né? Na realidade, a campanha de trânsito tem que ter umas 52 semanas do ano. E o maio foi escolhido porque no dia 11 de maio de 2011 foi estabelecido pela ONU e pela Organização Mundial da Saúde a década mundial de ações de segurança viária, que é o esforço que os países membros da ONU farão para poder reduzir em 50% o número de mortes no trânsito. Então, esse programa nacional da ONU, esse plano, né, que é uma ação, a década todinha, 10 anos, de 2011 a 2020, nesse esforço mundial concentrado para a redução dos acidentes, especialmente a redução das mortes no trânsito. E o maio foi escolhido por ser ter sido o mês que inaugurou essa década, e o amarelo, naturalmente, porque o amarelo no trânsito, né, é sinal de quê? É sinal de atenção. De atenção. Uhum. Né? De atenção. Então, o verde de caminhada, de seguir, o vermelho de parar e o amarelo de atenção. Você tem que ter atenção, e é isso que nós temos que ter hoje no trânsito, atenção para as questões do trânsito, para as mortes que têm acontecido, para as sequelas que têm causado. Então, o Maio Amarelo vem nessa linha. Na realidade, ele começou numa discussão em alguns congressos mundiais, e o Brasil foi um dos primeiros, foi um dos pioneiros a defender essa linha, esse movimento, que não é um movimento institucional, não é de prefeitura, de Estado, de governo, mas é sim um movimento das pessoas, da população e, obviamente, aí de todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas. Como você mesmo estava falando aqui com a minha querida Giza Gonzaga, que tem um trabalho maravilhoso, muito mais de quase 20 anos já nessa estrada de levar a conscientização, e eu aproveito e parabenizo aqui o trabalho que ela sempre implementa com a realmente posição que ela tem. Sensacional. Então, isso que eu estou falando, esse Maio Amarelo, o movimento é de todos, né, prefeito? Então, essa é a primeira lógica. Já na segunda lógica, que eu estou há 10 anos como deputado federal e nesses 10 anos também como membro da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro e nos últimos 6 anos, 7 anos já como presidente. E o que nós temos visto? Na realidade, o Código Brasileiro de Trânsito, ele é um código com uma legislação moderna, não é um código atrasado. Ele vai fazer 20 anos, e eu considero, nos padrões mundiais, nas discussões que nós temos na temática legislativa, ele está bem enquadrado do ponto de vista legislativo. Precisam de adequações, vão precisar sempre de adequações, mas eu digo que são adequações pontuais. Eu não fazer uma revisão do código, eu não vejo dessa forma, com a experiência que eu já tenho na trajetória. É uma lei robusta, né?
É uma lei robusta e ela tem princípios e conceitos que são também, que vieram até antes de outros países. Eu vou dar um exemplo a você, a questão da pontuação da carteira, que isso é uma coisa mais efetiva e a gente está nos esforçando para fazer isso. A pontuação da carteira, por exemplo, na Espanha, que no Brasil também foi tirado de uma outra proposta, mas na Espanha ela tem menos de 5 anos. Eu estive lá na Espanha, é um país extremamente avançado na questão da conscientização, da redução dos acidentes de trânsito, mas não tinha conceitos que o Código de Trânsito brasileiro tinha. Então isso é importante para mostrar que, do ponto de vista legislativo, não tem um atraso. Sim. A questão é ainda a questão de comportamento, de mudança e da efetiva punição a quem merece ser punido. Exato. Não é a infração por si só e aquele estigma que ficou conhecido que onde tem multa é porque quer arrecadar. Não é só a questão da arrecadação. Eu acho que isso é uma lógica que você diminui a questão do trânsito. A infração é para poder lembrar a pessoa que ela está errada. Então, principalmente a questão do excesso de velocidade, como disse a Dias, a ONU escolheu isso também, como um dos principais fatores de morte no trânsito é o excesso de velocidade. E não é o excesso de velocidade na rodovia, se o cara está 120 ou 130. Às vezes na cidade, próximo a hospitais, próximo à escola, próximo à faixa de pedestre. A pessoa tem que andar a 40 km por hora, no máximo 30 dentro de uma cidade, o cara está andando a 60, a 70, fala, mas eu estava a 60, mas é o dobro da velocidade que é permitida. Isso causa morte, isso causa sequela. Então, essa é uma linha que a gente tem que continuar ainda, principalmente se você pergunta de alguma modificação legislativa, eu diria que essa questão de dar esses instrumentos para específico e para que a gente consiga consolidar o chamado processo administrativo, com todo o amplo direito de defesa, com o contraditório, mas isso é importante para que não fique a impunidade como um estímulo para cometimento de outras infrações. Então, essa é uma lógica. E a questão da fiscalização também, deputado, que eu acho que é importante, porque você tem uma lei robusta, mas se você não fiscalizar, óbvio, né? Sim, a lei não é cumprida, né? Você pode ter uma melhor legislação, mas se não aplicada, ela vai ficar só como um livro ou um pedacinho de papel e de tinta. Exatamente. A lei tem que ser incorporada. A lei tem que ser internalizada pela sociedade. Eu vou dar um exemplo da lei seca, né? A lei seca vai fazer 10 anos no ano que vem. Ela é uma lei ainda polêmica, tem gente que contesta, mas do ponto de vista legal, ela já está aí fazendo o seu trabalho de consolidação. Mas grande parte da sociedade, e eu vejo isso com uma parcela bastante considerável, já incorporou o conceito de beber e dirigir. Isso não pode. Então, isso é interessante. O interessante é quando quando a pessoa fala assim, a lei pega ou não pega. Eu prefiro ter um outro conceito. É quando a lei é internalizada, quando a população se apropria da legislação, ou seja, se apropria do conceito. Pronto, aí acabou. Se vai ter lei, não vai ter, ele faz do mesmo jeito. Está fazendo 10 anos. Se daqui a 10 anos ninguém nunca mais nem lembrar de lei seca, é porque o conceito pegou, a mudança já está praticada, principalmente com relação às gerações. Então, acho que isso é um aspecto importante e é o lema também do movimento Maio Amarelo. Porque não adianta você ampliar a fiscalização, não adianta você só ampliar a punição. Na realidade, qual é o lema do Maio Amarelo? Seja você a mudança no trânsito. Maravilha. É que você, na sua decisão diária, você vai dizer se você quer viver ou quer morrer, ou se quer ser sequelado, ou se você quer cometer um assassinato ou uma lesão corporal de trânsito. Na hora que você bebe, dirige, na hora que você deixa de usar o cinto, uma série de decisões que você toma diariamente. Então, nosso lema principal do movimento é: seja você a mudança no trânsito. Deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, conversando com a gente, ele que preside a Frente Parlamentar do Trânsito Seguro. Deputado, muito obrigado por participar com a gente e sucesso nessa batalha que eu acho que é de todos nós. Exatamente. Por uma conscientização, e é isso mesmo, né? Sejamos nós agentes da própria transformação. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade. Tá bom, Edson, um abraço para vocês e parabéns mais uma vez pelo trabalho aí de Feijoada Completa. Ok, merecido. Obrigado, deputado. Tá aí a participação do deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, portanto, participando aqui com a gente, falando sobre o tema do trânsito seguro, Maio Amarelo. Seja você o agente de mudança para um trânsito melhor. Agora a gente vai